abençoados. Graça e paz. Duas palavras bem importantes. A graça e a paz do nosso Pai querido, Abba Pai. Diz o Evangelho que nós que recebemos o Espírito dele em nós, clamamos: Abba Pai, Abba Pai. Sejam todos bem-vindos nessa noite maravilhosa, noite que nosso Deus preparou para nós, debaixo do decreto dele, debaixo da vontade dele, debaixo do querer dele. Ele mesmo preparou todas as coisas. Hoje Deus vai julgar, hoje Deus vai separar. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma, no capítulo 2, no versículo 16, me parece, diz que chegaria um dia onde o próprio Deus iria julgar o segredo dos homens, mas de acordo com o Evangelho de Paulo. E nessa noite nós recebemos, nós confessamos que o Espírito do nosso Pai, o Evangelho da graça de Deus, vai dividir, vai julgar as intenções do teu coração, vai separar aquilo que não é dele e ficar somente aquilo que seja para o louvor da glória do nome dele, porque você foi criado exatamente para isso, para o louvor da glória de Deus. Abençoados, sejam todos bem-vindos nessa noite. Amém? E a palavra segue correndo, sendo glorificada, não é isso? Nós gostaríamos aqui de dar uma saudação especial aos santos que trabalham, que têm se empenhado para que essa palavra continue sendo glorificada, sendo conhecida, porque somente com o conhecimento dessa palavra que nós vamos conseguir libertar os nossos irmãos do sistema religioso. Assim como um dia nós fomos libertos, o nosso trabalho aqui é para que a palavra corra, seja glorificado e vidas sejam libertas. E nesse intuito, nós gostaríamos de agradecer aqui alguns abençoados que têm trabalhado assim de maneira espetacular, além daqueles que congregam aqui no Parque Paulista, que trabalham bastante. Já estamos aqui há 4 dias trabalhando para que essa reunião de hoje aconteça. Não é simplesmente chegarmos aqui, não, abençoados, temos um trabalho aqui que nos foi dado e fazemos com muita alegria, fazemos com muita satisfação. Da mesma maneira, gostaríamos de agradecer a nossa irmã Maria Zuleide, lá de Fraiburgo, olha, lá da terra da maçã, Santa Catarina. Ô abençoada, receba sem limite pelo seu carinho, pelo seu zelo. Também da mesma maneira, o nosso irmão Ednilson, de Jardim Presidente Dutra, Guarulhos, um pouquinho mais perto, aqui em São Paulo. E também a nossa irmã Maria do Carmo de Macedo, lá de Vilagem Campestre, olha, muito longe, lá de Maceió. Abençoada, muito obrigado, receba aí sem limite pelo seu trabalho, pelo seu carinho. Saiba que o vosso trabalho não é vão no Senhor, Deus mesmo. E também a nossa irmã Regina lá da Bahia, nossa irmã Virgínia, nosso irmão George Valente, lá da Bahia, Salvador, lá em Engenho Velho. Abençoados, orgulhoso de vocês, orgulhoso porque o apóstolo Paulo disse que, olha, observe aqueles que têm um bom procedimento na nossa palavra. Vocês estão demonstrando que são dignos de ser imitados. E você que está nos acompanhando, você que tem nos visto aqui e tem se sentido bem com essa palavra, se você quiser sentir no teu coração que cooperar para que outras pessoas também alcancem essa palavra, compartilhe as nossas mensagens, chegue até lá o canal do YouTube e se inscreva no nosso canal, que fazendo assim, você estará compartilhando, nos ajudando para que a palavra corra e seja glorificada. Abençoados, vamos aqui tratar de um assunto bem sério, não é isso? Muito sério. Não que os outros não sejam sérios, mas esse é de tamanha importância aqui para nós. Como nós anunciamos no dia de ontem e no dia de hoje, o tema é: guardai-vos
dos cães. Um tema para dividir. E eu recebo que o teu pensamento, a sua forma de pensar, a partir de hoje, mude, seja dividida, e você fique com a parte do Evangelho. Porque nessa noite nós vamos falar aqui de homens com uma doutrina que a religião os tem em alta estima. Olha, esses homens para a religião são pessoas assim, muito importantes, e por muitos anos que eles gozam de um prestígio juntamente na religião. Mas as Escrituras, e principalmente o Evangelho da graça de Deus, os chama de cães. O Evangelho e as Escrituras denominam esses abençoados, essas pessoas, como cães. Vamos aqui a Filipenses, capítulo 3, carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Filipe, no capítulo 3, no versículo 1, que diz assim, resta, irmãos meus, que vos alegreis no Senhor, naquele que ressuscitou, no Cristo ressuscitado. Não me aborreço, veja o que diz o apóstolo Paulo, não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. Por quê? Por que o apóstolo Paulo escreve sempre as mesmas coisas? Porque é segurança para vós, é segurança para a igreja. E no versículo 2, ele diz o seguinte: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Numa outra tradução diz: guardai-vos dos mutiladores de homens. Que coisa séria. E no versículo 3 diz assim: porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e não nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Nós não confiamos na carne. Amada do Senhor Jesus, igreja comprada com sangue de Cristo ali na cruz, esse é um tema muito forte, um tema forte, parece até ofensivo, não é isso? Falar que alguém, para você não se cuidar, guardar dos cães, parece uma coisa assim bem ofensiva, mas acontece que foi o próprio apóstolo Paulo que escreveu. O apóstolo Paulo, que escreveu aos Filipenses, no capítulo 3, no versículo 2, ele diz: guardai-vos dos cães. O mesmo apóstolo Paulo que disse que nós somos abençoados. O mesmo apóstolo Paulo que disse que nós somos santos, que nós somos perfeitos. Ele disse que nós somos predestinados desde antes da fundação do mundo. Também disse que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. E disse mais: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E agora, vem o apóstolo Paulo escrevendo uma carta para a igreja de Filipe, aos Filipenses, capítulo 3, versículo 2, e manda essa bomba, essa palavra fortíssima, que é: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, guardai-vos dos mutiladores de homens. Muito forte isso. Mas, abençoados, o que eu gostaria de falar com os santos, antes de entrar diretamente nesse assunto, é que o que nós pregamos aqui nesse microfone, e quando eu falo nós pregamos, são todos aqueles que pregam a graça de Deus, todos aqueles que se levantaram para falar do Evangelho de Paulo. Nós aqui pregamos totalmente diferente do sistema religioso. O que nós ensinamos aqui, se por acaso hoje é a primeira vez que você está nos ouvindo, o que você vai ouvir aqui, você nunca ouviu no sistema religioso. Você nunca ouviu, porque na verdade nós estamos na contramão da religião. Quando eles dizem lá que Deus vai perdoar, nós aqui já falamos, Deus já te perdoou. Quando eles lá te chamam para buscar uma bênção, nós aqui estamos falando que Deus já te abençoou com todas as bênçãos. Você já é um abençoado. Nós estamos na contramão do sistema religioso. E por causa dessa contramão,
muitos nos deixam. Muitos que vêm até nós, nos ouvem e nos deixam. Até o caso de chegar assim 10 e ficar 4, muitos ficam 5. Por quê? Por causa dessas verdades que nós falamos, que estão escritas, eles se vão embora, nos deixam. Muitos nos ignoram. Até entram na nossa página aí no Facebook, mas não se manifestam. E olha, não somente pessoas estranhas, mas amigos nossos, amigos bem chegados, parentes de primeiro grau, não parente distante, parente de primeiro grau, como tios, irmãos, primos, sobrinhos, aqueles parentes que estão bem próximos a nós aqui. Nos ignoram, até ouvem, mas não nos dão atenção. Por quê? Porque nós estamos na contramão de toda a religião. O que acontece, abençoados, o que acontece aqui é que o evangelho que nós pregamos, que Paulo deixou escrito, vai além da carne. Isso aqui não tem parentesco, não é porque você é meu irmão, se você é meu tio, você é meu primo, que você vai concordar com o que eu estou falando aqui. Deixa eu aqui te dar um exemplo bem interessante, bem chegado a mim. A minha mamãe na carne, nesse momento, ela está lá me ouvindo. Eu tenho certeza que nesse momento a minha mãe está me ouvindo, a quem eu amo muito e tenho por ela um grande respeito, uma grande admiração. Mas ela participa aqui comigo de uma maneira assim excelente. Ela entende toda a doutrina, ela está de acordo com tudo, ela diz Abba Pai para o apóstolo Paulo, ela concorda, mas isso não é porque ela é minha mãe, não porque eu sou filho dela, não, isso aí não tem nada a ver com carne. Ela entende porque ela sabe que antes da fundação do mundo, ela já foi escolhida por Deus. Ela sabe que no Espírito, nós somos irmãos desde antes da fundação do mundo. Essa hierarquia foi colocada aqui nesse corpo de carne, mas isso não traz nada, nenhum benefício para que possamos entender essa palavra. Isso vai além da carne. O pacto da graça é do Espírito, não é da carne. Ela é aplicada na carne, mas ela é do Espírito. Deus é Espírito. Por um certo tempo, Deus participou de um corpo de carne, mas Deus sempre foi Espírito. E veja bem, abençoados, veja bem o que eu gostaria de te falar. Nós aqui, principalmente eu, puxo agora aqui para mim essa responsabilidade. Eu gostaria de estar de bem com todos. Gostaria de estar bem com todos. Como eu gostaria de ver aqui, nessas cadeiras, sentados os meus tios, os meus primos, os meus irmãos, até mesmo falando aqui nesse microfone e eu ali sentado. Mas isso não é possível. Isso não é possível. Por que não é possível? Deixa eu te explicar por quê. A graça de Deus, ela não se mistura com a lei. Não tem como misturar. Ela não aceita mistura. Você pode ser a pessoa do maior meu respeito, gozar da maior privilégio comigo, mas se você não entender a graça de Deus, se você estiver na lei, não vai haver comunhão entre eu e você. Por isso que os nossos parentes nos ignoram. Não que ele não goste de você, ele não gosta do que está ouvindo, porque ele está envolvido com a lei e a graça não aceita mistura com a lei. Veja só, versículo 1 que nós lemos aqui, diz assim, capítulo 3, versículo 1. Não me aborreço, diz o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, não me aborreço de vos escrever sempre as mesmas coisas. Sempre, o apóstolo Paulo estava sempre repetindo as mesmas coisas. Por qual razão? Porque é segurança para vós. Diz um ditado por aí, não sei se é verdade, parece que é, diz que com uma mentira repetida muitas vezes, ela parece até que é verdade. Acaba virando uma verdade. Foi o que aconteceu com esse tal de Deus te abençoe, meu irmão.
Essa é uma mentira que já está estabelecida por mais de 2000 anos. Agora, por quê? Por que é mentira? Gálatas capítulo 3, versículo 9, diz que Deus tinha feito uma promessa a Abraão de abençoar todas as famílias. E lá na cruz, essa promessa foi cumprida. Se Deus já cumpriu a promessa de abençoar todos os filhos, e nós estamos depois da cruz, o que eu vou falar para você? Deus te abençoe? De maneira nenhuma. Você é um abençoado com todas as bênçãos. Efésios capítulo 1, versículo 3, está escrito: bendito seja o Deus e Pai, o qual Deus já nos abençoou com todas as bênçãos celestiais, juntamente em Cristo Jesus. Olha, seguimos falando sempre, somos abençoados, embora muitas das vezes nós não vemos isso, porque isso é por fé, isso é uma posição. A situação nem sempre está assim, mas nós somos chamados a vivermos por fé, confessando o que está escrito no Evangelho. O Evangelho diz que Deus já nos abençoou e seguimos falando. Nós não falamos de hipótese nenhuma. Deus te abençoe. De maneira nenhuma. Agora a pergunta é: quem que mantém essa mentira até os dias de hoje? Porque já fazem mais de 2000 anos que a promessa já foi cumprida lá na cruz. Quem? Veja só no versículo 2. É desses homens que nós vamos falar. Versículo 2 diz assim, ó. Veja o que diz aí: guardai-vos de quem? Dos cães. De quem que o apóstolo Paulo estava falando com essa dureza? Com quem? Paulo estava falando dos apóstolos da circuncisão: Pedro, Tiago e João. Veja em Tito, para você nos acompanhar aqui, Tito capítulo 1, versículo 10 e versículo 11, vamos ver aqui algumas evidências de que Paulo estava falando de Pedro, Tiago e João, quando disse: guardai-vos dos cães. 1, versículo 10, diz assim, ó: por quê? Porque há muitos desordenados, faladores vãos e enganadores, principalmente quem? Principalmente os da circuncisão. Versículo 11: aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância, dinheiro, lucro. Especialmente quem? Principalmente quem? Haviam outros, mas principalmente Pedro, Tiago e João. Ou quem eram os apóstolos da circuncisão? Porque ele diz aqui no final do versículo 10: principalmente os da circuncisão. Pedro, Tiago e João. Vamos aqui uma outra evidência. Volte aí a carta que Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 2. Vamos ver aqui, ó, porque isso é muito sério, mas nós temos que destapar esses homens. Gálatas capítulo 2, versículo 7 e versículo 8, diz assim, ó: antes, o apóstolo Paulo falando, antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão, o evangelho da graça, o evangelho que nós pregamos, o evangelho que nós anunciamos, me estava confiado ao apóstolo Paulo, como a Pedro, qual evangelho? O da circuncisão, aquele que ele disse que é necessário tapar a boca, aquele que eram faladores. E veja agora no versículo 8, porque aquele que operou eficazmente em Pedro, quem foi que operou em Pedro? Deus, o próprio Deus. Para o apostolado da circuncisão, o apóstolo Pedro, ele foi chamado para o apostolado da circuncisão, para a lei de Moisés, até a cruz do Calvário. Este quem? Deus operou também em mim, em Paulo, com eficácia para com os gentios. Veja bem, Pedro para a circuncisão para os judeus, Paulo para incircuncisão para os gentios. Pare e pense, aonde que você está? Você é judeu ou você é gentio?
se você é gentio, o teu apóstolo é Paulo. E veja o versículo 14. Vamos te mostrar aqui quem foi o apóstolo Pedro. Mas, diz Paulo, mas quando ele viu que não andavam, veja, no plural, não andavam, é mais de um, bem e direitamente, conforme a verdade do Evangelho, primeiro você pare e você pense. Se não está na verdade, aonde é que está? Na mentira. Porque não existe uma terceira opção. Ou você está na verdade, ou você está na mentira. E diz o apóstolo Paulo, quando vi que não andavam direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a quem? A Pedro, na presença de todos, na frente de todos. Paulo fez uma reunião, chamou Pedro e disse na frente de todos, disse o seguinte, ó, se tu, Pedro, sendo judeu, porque Pedro era judeu, vives como gentio, se comporta como gentio, que já estava errado, e não como judeu, olha a bomba. Por que, Pedro? Por que você, Pedro, obriga, preste atenção nessa palavra, obriga os gentios a viverem como judeus? Pedro obrigava, ele não pedia por favor, ele obrigava os gentios a se batizar. Ele obrigava os gentios a circuncidar, a se mutilar. Ele obrigava os gentios a jejuar, da mesma maneira que é feito no sistema religioso. Olha, você quer participar da Santa Ceia? Então você tem que se batizar. Você quer participar do rol de membros da igreja? Então você tem que se casar. Agora, para dar o dízimo, pode vir de qualquer maneira, não, é só trazer o dinheiro. Mas Pedro obrigava, diz o apóstolo Paulo aqui, vamos ler aqui mais uma vez, no versículo 14. Mas quando vi que não andavam direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos, se tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Deixa eu te mostrar aqui na carta de Timóteo, que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 4, Timóteo, na primeira carta, no capítulo 4, no versículo 1 até o versículo 5. Você vai aqui ver o que é que Pedro obrigava os gentios a fazerem. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a quê? A espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Doutrinas de demônios, doutrinas da carne. Olha só, pela hipocrisia de homens, Pedro, Tiago e João, que falavam mentira, que Paulo disse que Pedro não estava na verdade. Se ele não estava na verdade, ele estava onde? Na mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abster-se dos manjares. O que é abster de alimentos? O tão chamado jejum, que Deus criou para os fiéis e para que os conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa. Toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Doutrinas da carne, o apóstolo Pedro obrigava os gentios a tratarem com doutrinas da carne. O nosso ministério é do Espírito, não é da carne. Não é da carne. O nosso ministério, Deus é Espírito e trata com o Espírito, não tem nada a ver com carne. E Paulo segue falando, nesse mesmo versículo, no capítulo 3 de Filipenses, versículo 2: acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos dos falsos mestres. Você sabe o que é um mau obreiro? Um que você pode chamar de esse é o mau obreiro. Sabe o que é isso? É aquele que usa a igreja para o benefício próprio. Ele só pensa nele.
Ele não pensa na igreja. Olha, na igreja desse mau obreiro, não tem membro, tem dizimista. Se um vai embora, ele não pensa uma vida a se cuidar, não, ele pensa um dízimo que foi embora, perdi um dízimo. O mau obreiro, olha, se você está achando que nós estamos exagerando, chegue num lugar desse e diga para esse homem: a partir de hoje, pastor, eu não vou mais participar com dízimo, aquele famoso Malaquias 3:10. Eu não posso, eu não quero, eu não concordo mais em dar o dízimo para o Senhor. Ele vai te mandar para o inferno. Vai dizer que você perdeu a salvação, porque teve um que disse na televisão, disse no Facebook, disse no YouTube: se você não der o dízimo, é ladrão, não é salvo e vai para o inferno. Vai para o inferno. Olha, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7, diz que o trato com dinheiro na igreja é por contribuição, é voluntário, não é obrigação. Esses cães que ficam cobrando dízimo, obrigando, como fez lá Pedro, obrigando a igreja a dar, e não é por obrigação. O apóstolo Paulo deixa bem claro: cada um contribua conforme Deus propôs no seu coração. Você entende por que mataram o apóstolo Paulo? Ele pregava todas essas coisas, ele expôs esses homens, aqueles homens mataram o apóstolo Paulo, literalmente, mataram. E hoje, o evangelho que Paulo ensinava está morto de todas as igrejas chamadas evangélicas. Você não encontra o evangelho que Paulo pregava em nenhuma igreja chamada evangélica, nenhuma, porque todas elas, sem exceção, cobram dízimo, dizem que você está em pecado, dizem que você tem que se batizar, obriga o membro a se comportar como um judeu. Campanhas, correntes. Isaías, o profeta Isaías, também falou bastante a respeito desses mesmos que o apóstolo Paulo falou. Vamos ler aqui, Isaías, capítulo 56, no versículo 10 e no versículo 11. O profeta Isaías era muito querido por Paulo, que falava muito a respeito dessas coisas. Paulo procurava muito repetir o profeta Isaías. Capítulo 56, no versículo 10, diz assim: todos os seus atalaias, todos são cegos, nada sabem. Eles não sabem nada, não conhecem nada do evangelho, nada vezes nada. Todos são cães mudos, não podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados e amam o tosquenejar. Isso te lembra alguma coisa? Dízimos e mais dízimos. Versículo 11: este quem? Estes atalaias cegos que nada sabem, a esses cães mudos, a estes cães são gulosos. Olha o que diz o profeta Isaías: são cães gulosos, não se fartam, não se podem fartar. Não é que eles não querem, eles não podem fartar. A eles são pastores que nada compreendem. Todos eles, não pense você que aquele lá onde você estava, não, aqui diz, todos eles se tornaram para o seu caminho, para o seu ventre, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Diz aqui o profeta Isaías: não se fartam nunca. Você sabe o que é trízimo? Já ouviu falar em trízimo? Eu não sei se é trízimo ou se é tridízimo, uma coisa assim, mas em vez de você dar 10%, você dá 30%. Não se fartam nunca.
cães gulosos, débito automático. Eu achei assim, fiquei assim maravilhado, né? Sabe o que é débito automático? É aquele serviço que o banco oferece para você pagar as suas contas mensalmente. Você dá autorização para o banco entrar na sua conta bancária e sacar o valor no dia marcado. Débito automático de dízimo, você está dando autorização para o banco tirar o teu dinheiro e dar para o pastor. Não se cansam nunca. E diz mais, hein? Toda corrente que é feita tem uma oferta. Não existe uma corrente que não tenha uma oferta. Todo propósito abençoado tem um valor. Vamos fazer um propósito com Deus. Pega uma oferta e coloca no envelope. Todo propósito. Eles não sabem que o propósito já foi feito ali na cruz. E foi Cristo, foi Deus que fez com a igreja. Não tem mais o que fazer. Todo voto tem uma intenção. E qual é a intenção? Dinheiro. Cães gulosos. A doutrina desses cães é fazer barganha com Deus. É sempre trocar você traz o seu e Deus vai te dar em dobro, vai dar. Jó 41, versículo 11. Olha o que disse Jó. Quem tem para dar ao Senhor? E depois, como ensino os cães gulosos, para depois Deus lhe retribuir. Ninguém, abençoado, ninguém, porque saiba, tudo que você tem, até esse ar que você acabou de respirar agora, pertence ao Senhor, foi Ele quem te deu. Ele não precisa que você dê nada a Ele, para que Ele possa te dar alguma coisa em troca. Nós acabamos de falar agora aqui no começo, lá antes da fundação do mundo, Ele nos abençoou com todas as bênçãos. O que mais que Ele pode te dar, abençoado? Você quer dinheiro? Vai trabalhar. Você quer ter uma boa vida? Se qualifique, estude, faça uma faculdade. Ou você quer que Deus jogue um saco de dinheiro para você? Isso é coisa de cão guloso. Você tem que trabalhar, você tem que estudar, porque você já é um abençoado. Você não precisa dar nada a Deus para Ele te dar de volta, porque Ele já deu. Você é um abençoado com todas as bênçãos. Abençoado, como aconteceu uma vez, um abençoado disse que passou na porta do banco, esfregou lá a conta lá na porta do banco e a dívida sumiu. Abençoados, por favor, não trabalhe não, abençoados, trabalhe, você quer comer? Trabalhe, não é isso? E diz mais assim, ainda diz assim, acautelai-vos da falsa circuncisão, acautelai-vos da falsa circuncisão, dos mutiladores de homens. Porque a circuncisão, abençoados, somos nós, no Espírito. Acabou esse negócio de circuncisão na carne. Lá na cruz, quando Cristo morreu, acabou. Hebreus capítulo 4. Veja comigo aqui, eu vou te mostrar qual é a nossa circuncisão. Hebreus capítulo 4, versículo 12. 12, diz assim, por quê? Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Quando ele fala a palavra de Deus, está falando do Evangelho, das 14 cartas que Deus entregou ao apóstolo Paulo, porque a palavra de Deus, o Evangelho, é vivo e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e entra até a divisão da alma e do espírito, do corpo e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Só o Evangelho, abençoados, que entra e divide você, que é o espírito, do seu corpo. Você está dentro de um corpo, mas você não vive por esse corpo. Só o Evangelho que é capaz de fazer você entender que você é um espírito que foi justificado ali na cruz do Calvário. Somente a palavra de Deus. Essa é a nossa circuncisão. Não é na carne, é aqui na mente, no conhecimento. E somente com o Evangelho da graça de Deus. Nós não confiamos de maneira nenhuma na carne. Nós não confiamos na carne. Porque o Evangelho diz que a carne, ela não se submete à lei de Deus.
de maneira nenhuma. Não se submete e não pode se submeter. E olha, veja aí como você pode identificar um falso obreiro, um desses aí, ó. 2 Coríntios, você vai identificar, juntamente com o apóstolo Paulo, o que é um falso obreiro, o que é um falso mestre. 5,16 diz assim, ó: assim que daqui por diante por diante, assim que Cristo morreu e ressuscitou, a ninguém. Entra alguém nessa história? Ninguém é ninguém. A ninguém conhecemos segundo a carne. E diz mais: ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, que se chamava Jesus de Nazaré, contudo agora já não o conhecemos mais desse modo. Preste bem atenção. O apóstolo Paulo disse que depois que Jesus morreu na cruz, a ninguém conhecemos segundo a carne, nem a Cristo nós o conhecemos segundo a carne. O falso obreiro, o falso mestre, ele vai sempre te apresentar Cristo na carne. Ele vai sempre te levar a imitar Jesus de Nazaré. Vai te levar para se batizar, vai te levar para jejuar, vai te levar para os montes, vai te levar para as vigílias, porque Jesus de Nazaré fez todas essas coisas. Aí vem aquela pergunta, né, que me fez sofrer por muitos anos no sistema religioso, aquela pergunta terrível: se Jesus fez, por que você não pode fazer? 1 Coríntios capítulo 2, Deixa eu ler aqui, eu vou ler aqui 3 versículos para você entender bem isso aqui, ó. Olha o que diz aqui, ó. 2:2. Porque 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2 diz assim: porque nada, dizendo o apóstolo Paulo, me propus saber entre vós, senão a quem? A Jesus Cristo, e a este qual? Crucificado, ressuscitado, aquele que venceu a morte lá na cruz. Não é o de Nazaré, não é o de Nazaré, é o Cristo ressuscitado. 1 Coríntios capítulo 15, pule para o capítulo 15, para você entender por que nós não podemos fazer o que ele fez. 15, versículo 19, diz assim, ó, 1 Coríntios 15, 19: e se esperamos, olha só que tremendo, você que se põe a imitar Jesus de Nazaré, se esperamos em Cristo só nesta vida, como que se chamava Cristo nessa vida? Jesus de Nazaré. Somos os mais miseráveis de todos os homens. E versículos 20: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Nós não esperamos Cristo segundo essa carne. Veja agora em Hebreus, vá até Hebreus capítulo 6, versículo 1 e versículo 2. Por que nós não podemos fazer o que ele fez? Diz assim, ó: pelo que, diz o apóstolo Paulo, pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de quem? De Cristo, prossigamos até a perfeição. As doutrinas dos rudimentos de Cristo são batismo, aquelas coisas que ele fez lá antes da cruz, no tempo da lei, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. E no versículo 2: e a doutrina dos batismos e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E aqui caberia mais 600 e tantos aqui coisas que o apóstolo Paulo poderia escrever. Então, abençoados, ele veio, Jesus de Nazaré, ele veio ser o nosso substituto. Ele não veio ser o nosso modelo, porque ele fez, a igreja tem que fazer também. Não, esse ensinamento não é do verdadeiro mestre. Esse ensinamento veio lá dos falsos, daquele que o apóstolo Paulo chama de cães gulosos, aquele que o apóstolo Paulo chama apartai-vos desses cães. E veja bem, esses homens que te levam a imitar Jesus de Nazaré são homens que conhecem a Bíblia muito bem. Eles conhecem a Bíblia de Gênesis até Apocalipse com extrema habilidade. Se for preciso eles recitarem a Bíblia, eles recitam a Bíblia toda, mas
mas a usam de maneira errada. Não separa a lei da graça. Aí está o falso mestre. Ele não separa a lei da graça. Ele vai te levar a conhecer a Jesus de Nazaré. É a esses que o apóstolo Paulo chama de cães. A esses maus obreiros, mutiladores de homens, te levam a Jesus de Nazaré, te levam a fazer as coisas da lei. Deixaram Paulo, deixaram a graça e continuaram com a circuncisão. Pedro, Tiago e João não seguiram a Paulo e continuaram com a lei. E mais tarde mataram a Paulo. E a lei chegou até hoje. Gálatas capítulo 2. Vamos ler. Gálatas capítulo 2, o versículo 4. Diz assim, ó: e esses falsos aí, ó, esses mutiladores, esses cães, esses maus obreiros, e isto por causa dos falsos irmãos, que se tinham intrometido secretamente entre nós a espiar nossa liberdade. Era isso que Pedro estava fazendo lá na igreja de Antioquia, quando Paulo chegou até lá. Estava no meio lá para se meter na liberdade dos gentios, que temos em Cristo Jesus. O Evangelho fala que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não é que vai libertar, Ele já libertou, para nos pôr em servidão. Olha, quando nós falamos aqui, quando o apóstolo Paulo diz que eles são falsos irmãos, são falsos porque estão usando a lei de Moisés. A falsidade está na doutrina. São falsos, são irmãos, mas são falsos. São falsos, mas são irmãos, porque estavam guardando a lei de Moisés. Romanos capítulo 10, versículo 4. O fim da lei, o fim, chegou o final, é Cristo lá na cruz, para a justiça de todo aquele, o quê? Que passar a crer, daquele que aceitar a Jesus, daquele que se batizar. Não, para a justiça de todo aquele que crê. E veja bem, abençoados, se alguém, por favor, entenda que nós acabamos de ler aqui, ó, por causa dos falsos irmãos. Se alguém guarda a lei de Moisés, é um falso irmão, é um falso. Por quê? A lei não existe mais, a lei de Moisés acabou. Se você vive praticando a lei de Moisés, você é um falso irmão, porque você está se metendo embaixo de uma lei que já acabou. Batismos, o que mais? Dízimos. Aí vem a pergunta que nós fazemos. Então, se a lei teve um fim, nós lemos aqui, né? O fim da lei é Cristo. Então, por que obrigar a igreja a judaizar? Se a lei teve o fim, dízimos, tem dízimo em todas as igrejas, tem a chamada Santa Ceia, jejum, tem jejum, imposição de mãos, colocar a mão lá na cabeça lá dos abençoados, vigílias, estão vigiando não sei o que, porque o Evangelho diz que ele já morreu, já ressuscitou, já voltou e já habita no nosso espírito. Ainda estão vigiando, não é isso? Ainda tem montes, não é isso? Vão para os montes, fazer o que no monte? Porque o Evangelho diz, Jesus mesmo de Nazaré disse, né, que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Não importa que seja aqui, seja lá. Olha, deixa aqui te explicar uma coisa aqui, bem séria. Nada contra você orar no monte, não, mas você tem que entender uma coisa: se você orar na sua casa, sentadinho, quietinho, vai fazer o mesmo efeito do que lá no monte, porque o Deus que está aqui dentro de você, quando você sair daqui para o monte, Ele vai junto com você. Então você não precisa ir para lá, Ele está aqui dentro de você. Vamos repetir, ó: o fim da lei é Cristo, é Cristo. Então por que os pastores evangélicos obrigam a igreja a judaizar?
Porque se a lei terminou, o Evangelho é bem claro, o fim da lei é Cristo, por que que a igreja, os pastores obrigam os membros a judaizar? O profeta Isaías já tinha falado lá muito tempo atrás, né? Ganância, não é isso? Pura ganância. Cães gulosos querem tirar proveito. Cães gulosos não se podem fartar. Não se pode fartar. Romanos capítulo 11, já estamos aqui já bem pertinho do final. Romanos capítulo 11, o apóstolo Paulo escreve aqui uma coisa bem séria. 11 no versículo 6, diz assim, ó. Mas, olha, mas, versículo 6, capítulo 11, versículo 6, diz assim, ó. Mas, se é por graça, e é por graça... O Evangelho diz que é por graça. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz que pela graça nós somos salvos, não é pela lei. Pela graça nós somos salvos. Já não é pelas obras. Não é pelas obras, é pela graça. De outra maneira, que outra maneira seria essa? A lei de Moisés. Se for pela lei de Moisés, a graça já não é graça. Se você traz qualquer coisa da lei para a igreja, a sua igreja já não está em graça, já não tem graça, porque o apóstolo Paulo diz aqui, ó, se é por graça mesmo, já não pode ter lei. E diz mais lá que um pouquinho de lei estraga a igreja toda. Um pouquinho de fermento, um pouquinho de Moisés acaba com a igreja toda. Não, nós aqui, a nossa igreja aqui, ó, nós não temos batismo nas águas. Não temos ceia. Não temos jejum, mas temos dízimo. Meu irmão, estragou tudo, porque um pouquinho só. Tem que ser por graça, tem que ser somente pela graça. E olha, e veja bem, nós nem falamos ainda, ó, do copo d'água depois da oração. Nós não falamos ainda da vassoura ungida, tijolo, lenço, rosa ungida, porque essas coisas, preste bem atenção, essas coisas que nós acabamos de falar aqui, ó, copo d'água, vassoura, tijolo, lenço, isso aí não são da lei, mas também não é da graça. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha para a igreja usar desses artifícios. Parece que inventaram um terceiro evangelho. Tinha a lei de Moisés, que acabou na cruz. Cristo estabeleceu a graça, mas os cães gulosos não ficaram satisfeitos, porque já havia sido profetizado que eles não poderiam se fartar. Criaram esse terceiro evangelho que tem aí, ó, copo d'água e não sei o que na verdade não é evangelho, é um acréscimo, é anátema. Diz o apóstolo Paulo escrevendo à igreja da Galácia que qualquer coisa, um copo d'água, uma vassoura ungida, um tijolo, qualquer coisa diferente daquele evangelho que ele anunciou nas 14 cartas, é maldição, é anátema, é maldição, não serve para a igreja de Cristo. Abençoados, Gálatas capítulo 4, vamos a Gálatas capítulo 4, qualquer coisa, qualquer vocabulário, até os vocabulários, né, lá da lei, não serve para a igreja. Eis meu servo, o meu servo. Abençoados, a graça diz que você não é mais servo, você é filho. Você é filho, é ovelha? Não, você também não é ovelha. Se tem ovelha, tem que ter pastor. Não serve, nós somos filhos. Gálatas capítulo 4. Deixa eu aqui imitar aqui, vamos aqui terminar aqui com o nosso apóstolo. Concluímos com o nosso apóstolo no versículo 16 e no versículo 17, que diz assim, ó: fiz-me por acaso, vosso inimigo, dizendo a verdade? Ó, bem aqui no início da nossa palestra, nós falamos aqui a respeito dos nossos parentes, não é isso? Nossos tios,
nossos primos, nossos irmãos e mãe, até pai, parentes de primeiro grau, nossos inimigos. Por quê? Porque nós falamos a verdade. Falamos a verdade, somos abençoados com todas as bênçãos. Todas as bênçãos. Não temos pecado. Não temos pecado, não precisamos dar nada a Deus para Ele nos abençoar, já somos abençoados com todas as bênçãos. E diz mais abençoado, no versículo 17: esses cães, têm zelo por vós, não como convém. Não pense que eles te amam, nós amamos a igreja, não, mas querem excluir-vos para que vos tenhais zelos por Ele. Em posição de mãos, passe à frente que nós vamos orar por você. Vai causar na igreja uma dependência desse homem. Isso não é amor. O Evangelho diz que eu tenho que considerar você superior a mim mesmo e você superior a mim. Nesse nível somos todos iguais, porque o amor que Deus teve por mim é exatamente o mesmo que Ele teve por você. O sangue que Ele derramou por você foi exatamente o mesmo que Ele derramou por mim. Amada de Cristo, se você não concorda com o que você ouviu hoje, se você não concorda com a pregação de Paulo, o que nós vamos fazer? Nós vamos orar por você, para que os olhos do vosso entendimento sejam iluminados e você possa entender qual seja a boa, perfeita e santa vontade de Deus. A nossa intenção aqui não é provocar uma briga, uma luta contra a carne de ninguém, contra parente de ninguém, nem intenções financeiras, não, a nossa luta é contra essa doutrina mentirosa, vergonhosa, que é pregada por aí, por tantos e tantos anos, que já virou uma verdade. O apóstolo Paulo fala: por acaso eu me tornei inimigo de vós, porque está falando a verdade para vocês? Infelizmente, nós somos considerados assim por muitos dos nossos parentes, por muitos dos nossos amigos, porque falamos a verdade, não é isso? E divide, nós falamos, a lei, a graça não aceita, não se mistura, não adianta, abençoados, não vai haver mistura, não tem como, separa mais do que água e óleo. Separa mais. A água e óleo você pode botar e misturar. Quando você parar de sacudir, se separa. Muito mais é a graça de Deus da lei de Moisés. O apóstolo Paulo é muito claro. Não pode haver mistura. Nós o amamos. Com certeza, nós o amamos. Porque o nosso ministério é do Espírito, não é da carne. O que suscita a ira é a carne, é a lei. O nosso ministério não é esse. Nós estamos aqui e recebemos. A minha oração é para que todos sem exceção, mesmo que isso não seja possível, mas o amor, o zelo que nós temos pelo nosso Pai, nós oramos e declaramos que você entenda, que os olhos do teu entendimento sejam iluminados e você fuja desses cães, você fuja desses lobos. O apóstolo Paulo disse, escrevendo à igreja de Tessalônica, que a fé não é de todos. Preste atenção, você está colocando o teu ouvido, não é porque te abraça que é teu amigo, não é porque te leva na casa, tem que ter sã doutrina. Se não te fala a verdade, não é amigo, não é para ser teu amigo, tem que falar a verdade. Como disse Jesus de Nazaré: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade está nas 14 cartas que foi dada ao apóstolo Paulo, de Romanos até Hebreus. Abençoados, tenha aí uma excelente semana. Oro para que Deus mesmo console e conforte os vossos corações, porque foi Ele, não fui eu, foi Ele que pagou o preço por você lá na cruz. E tenho certeza que assim que Ele iluminou os meus olhos, também vai iluminar os olhos do vosso entendimento. Até a próxima reunião. Abençoados com todas as bênçãos.